amigos, amigas, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade, vai ser durante todo o ano. Nós estamos comemorando neste ano 150 anos da publicação do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste horário, nas terças-feiras, hoje será a segunda aula, a primeira foi no encontro anterior que a doutora Marlene deu, fez um apanhado geral. Então, nós vamos nos aprofundar item a item do Evangelho. Então, hoje, especificamente, nós vamos lembrar, então, que a publicação ocorreu em 1864, no dia 15 de abril de 1864, quando saiu a primeira edição do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, são 150 anos da divulgação desta obra notável, fundamental, um pilar inamovível da doutrina espírita, que veio ensinar essa bendita doutrina que o Cristo nos ensinou e, sobretudo, é importantíssimo, exemplificou. Porque falar, da boca para fora, nós estamos acostumados a falar, eu faço. O Cristo veio e disse para nós, moçada, não é assim não, é falar e fazer. Desse jeito, não podemos alegar desconhecimento, porque ele exemplificou. Então, se nós falarmos que não sabemos, estamos mentindo. Então, esse é o livro, dentre muitas editoras. Então, diz os Espíritos da Codificação, eu peguei das várias afirmativas sobre isso, que diz o seguinte: com esta obra, o edifício começa a libertar-se dos andaimes, e já podemos ver-lhe a cúpula desenhar-se no horizonte. Estava falando da doutrina espírita. Então, quando saiu esta publicação do Evangelho, oba! Agora tira os andaimes porque a obra está de pé. E depois desta publicação nós tivemos mais duas, não foi? A Gênese, o Céu e o Inferno, e uma sexta obra, que são as obras póstumas. Então não se trata de uma obra de um só orientador, não foi uma pessoa, não foi o Kardec que bolou isso. O Kardec codificou, elencou, colocou numa ordem tal que nós pudéssemos entender. Mas sim é do laboratório espiritual, composto por inúmeros espíritos de altíssima elevação. Quem é que coordenava e coordena até hoje esses espíritos? Cristo. Hoje, então, nós vamos comentar a importância, dando sequência, que foi a introdução. Agora vamos item a item. Nós vamos falar da importância de Sócrates e Platão como precursores da doutrina cristã e também do Espiritismo. Sócrates e Platão. São essas duas figuras que nós temos. Veio através do tempo, só para nós nos localizarmos. Quem foi Sócrates? Quem foi Sócrates? Nasceu nesse período aqui, neste ano, 469, 470 a.C., grego, em Atenas. Faleceu também em Atenas em 399 a.C. Com quantos? 70 anos. Foi um dos fundadores da filosofia ocidental. Dois de seus alunos, Platão e Xenofonte, fez contribuições importantes. Agora vem aqui realmente o que nós precisamos assimilar. Fez contribuições importantes no campo da epistemologia e da ética. Nossa, que nome grandão, feio. Vamos ver o que é epistemologia. É igual o ramo da filosofia que trata da natureza, das origens e da validade do conhecimento.
O que será que Jesus falou para nós? Conhecerás a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecimento, buscar o conhecimento, está aí, ó. É o ramo que trata da natureza, a origem e a validade do conhecimento. Estuda além da origem, a estrutura, estuda os métodos e a validade do conhecimento, motivo pelo qual também é conhecida como a teoria do conhecimento. Então, Sócrates bateu muito nisso: conhecimento, conhecer, buscar, estudar, aprofundar. Ética está associada ao estudo fundamentado dos valores morais que orientam o comportamento humano na sociedade. Agimos com ética ou sem ética? Nossos políticos são éticos ou não são éticos? Aquele presidente da empresa tal é ético ou não é ético? Aqueles que são éticos ou não são éticos? Eu sou ético ou não sou ético com tudo aquilo que eu estou aprendendo da doutrina? Assimilei? Aceitei? Estou pondo em prática? Só quando me interessa. Sou ético ou antiético ou aético? Então não é só em termos financeiros, em termos também morais dentro de nós. Como é que nós estamos nos portando? A moral então são os costumes, as regras, tabus e convenções estabelecidos em cada sociedade. Então as ideias e métodos de Sócrates continuam a ser importantes alicerces para os filósofos ocidentais da atualidade. Porque temos que ter uma regra, temos que seguir uma forma para conhecer as coisas, senão nós nos perdemos. Temos que ter um jeito de colocar o conhecimento em pé, de tal forma que ele logicamente vá se encadeando, porque lógico é o universo, tudo tem que ser lógico. Platão, quem foi? Também ateniense, nasceu em 428, 427, praticamente na mesma época de Sócrates, morreu em Atenas também, em 348, 347 a.C. E ele, quais eram os seus principais interesses? Ele se focava mais em quê? Na retórica, na arte, na literatura, também na epistemologia, na justiça, na virtude, na política, na educação, no militarismo e na filosofia propriamente dita. Então, juntamente com Sócrates, com o mestre Sócrates e o amigo Aristóteles, fundaram a Academia em Atenas, ou seja, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Então, repetindo, Platão, Sócrates e Aristóteles fundaram a primeira academia lá em Atenas. Para Allan Kardec, Sócrates e Platão são os precursores da ideia cristã e do Espiritismo, que é o que consta aí no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que nós vamos falar a partir de agora. Então, as grandes ideias, isso é muito importante, nunca aparecem de repente. Cai de paraquedas, opa, que ideia fantástica. É assim que ocorre? Não. Nada é por acaso. Tudo é preparado aos poucos, de acordo com a possibilidade de assimilarmos conhecimentos dentro da nossa evolução. Estamos hoje na segunda categoria, somos um mundo de provas e expiações, indo para a regeneração. Então não adianta colocar uma avalanche de conhecimento que nós não teremos condição de absorver e nem assimilar. Então nada cai, aparece de repente. Aquelas ideias que têm por base a verdade, contam sempre com precursores que vão lhe preparando aos poucos o caminho. Depois, quando o tempo é chegado, Deus envia um homem com aquela missão de resgatar todas aquelas verdades.
aconteceu isso com Cristo? Não teve uma série de precursores, uma série de profetas que vieram antes? Até que chegou o momento em que ele veio e colocou e restabeleceu toda a verdade. Nós aceitamos? Estávamos dispostos a abrir a mente, criar espaço mental, colocar conhecimento novo, discutir e assimilar, pôr em prática? Estamos brigando até hoje. Ainda estamos falando, será que o Cristo veio mesmo? Ou ele foi um revolucionário plantado por Roma? Até isso a gente tem que ouvir. Então, resumir a função, então, depois de chegado o tempo, né, Deus envia um homem com a missão de resumir, coordenar, complementar os elementos esparsos, formando então um corpo de doutrina. Foi o que o Cristo fez. Não veio João Batista, não, se bem que o João veio na mesma época dele, mas antes dele, quantos profetas vieram? Até no Velho Testamento. Dessa maneira, não tendo surgido bruscamente, a doutrina encontra ao aparecer espíritos preparados para aceitar. Veja, o cristianismo, a doutrina espírita. Por que aceitar? Por que aceitamos? Porque aos poucos isso foi sendo colocado à nossa cabeça. E aceitamos. Aqueles que conseguiram abrir os olhos, aceitaram. Quantos cristãos existem no mundo hoje? Uma quantidade enorme. Assim aconteceu com as ideias cristãs que foram pressentidas muitos séculos antes de Jesus e também muito antes dos essênios, e das quais Sócrates e Platão foram os principais precursores. Isso é o que nós vamos ver então. Sócrates, como Cristo, nada escreveu. Não pegaram na caneta e ninguém escreveu nada. Nada eles deixaram escrito. Porém, Sócrates teve a morte dos criminosos, como Cristo, foi vítima do fanatismo, como Cristo, por haver atacado as crenças tradicionais. O Cristo foi a mesma coisa. Vocês percebem como o ser humano é casca de ferida, como se diz na gíria. É difícil de assimilar, é difícil de aprender. Não, eu sou dono da verdade, aqui na terra eu sou o melhor. Mas quem é da terra? Ninguém. Estamos de passagem, todos nós. Já bate o sininho lá em cima, pois não, estou aqui. Caixão de madeira para todo mundo, vai o corpo decompor e vamos continuar a nossa vida. O que levamos daqui? Dinheiro, riqueza, poder? Nada. Glórias? Nenhuma. Mas o que nós fazemos de bem ou fizermos de bem em prol dos outros, em prol dos necessitados, em prol de nós mesmos, não no sentido material, mas moral, isso vai pesar muito. Colocado então a verdadeira virtude acima da hipocrisia e da ilusão dos formalismos. Então veja, todos aqueles que vêm com uma missão para reformar o ser humano, para mostrar a verdade que está estampada, explícita, está mostrada continuamente, 24 horas por dia, aí no universo, vem para tentar mostrar isso. Aí o que nós fazemos? Matamos. Simplesmente matamos. Não queremos ouvir. Fazemos questão de ouvir dos bocos. Então, os fariseus acusaram Jesus de corromper o povo com seus ensinamentos. Sócrates foi acusado pelos fariseus de sua época de corromper a juventude ao proclamar o quê? A existência de Deus. O que mais? A imortalidade da alma. O que mais? Da existência da vida futura. Nossa, esse é um sacrílego, esse tem que morrer. Não foi morto, teve que tomar cicuta, como nós vamos ver.
Conhecemos a doutrina de Jesus graças ao que foi escrito pelos seus discípulos. Da mesma forma, só conhecemos a doutrina de Sócrates através do que foi escrito por Platão. Se ele não tivesse escrito, não tínhamos conhecido também. Então vamos resumir os pontos principais da doutrina de Sócrates para demonstrar a sua concordância com os princípios cristãos e com os princípios da doutrina espírita. Alguém poderá dizer, é uma profanação querer comparar Sócrates com o Cristo, pois não existe semelhança entre a doutrina de um pagão e a doutrina do Cristo. Está aqui a resposta. Vamos afirmar de uma forma bem enfática. A doutrina de Sócrates não era pagã, ao contrário, tinha por finalidade exatamente combater o paganismo. Dirão outros, mas a doutrina de Jesus é mais completa e depurada. Não resta dúvida, não tem dúvida, isso também é verdade. Então ambos são fatos históricos que ninguém pode contestar, não tem como fugir. Então a humanidade atingiu um ponto, hoje, em que a luz da verdade sai por si mesma debaixo do alqueire, como diz o Evangelho do Cristo, e encontra-se um homem maduro para enfrentá-la. Todos? Não. Mas está ao alcance de todos. Basta querer e basta buscar. É péssimo para aqueles que não querem abrir os olhos para as novas verdades. E muitos de nós não queremos ver as verdades que estão aí, a todo momento, sendo mostradas. Não queremos buscar o conhecimento, a epistemologia, como disse o Sócrates. Queremos ficar na ilusão. Conhecimento tem que usar massa, tem que usar energia, tem que pensar. Ou vamos continuar massa de manobra, marionetes, como sempre fomos? Não podemos, gente. Nós já estamos maduros o suficiente para entender tudo isso. Estamos na mudança para a regeneração. E como eu já afirmei outras vezes, vou afirmar de novo, nós, antes de virmos, afirmamos categoricamente: eu quero ir nesta encarnação porque eu vou ser um agente de mudança para essas verdades do Espiritismo, para as verdades universais. Vamos trabalhar para isso. E o que é que estamos fazendo? Diz Kardec, é chegado o tempo de encarar as coisas do alto e com amplitude, e não mais do ponto de vista mesquinho e estreito dos interesses de seitas e castas. Kardec falando, não ainda não. Então veremos que Sócrates e Platão pressentiram as ideias cristãs em sua doutrina, e ainda vamos encontrar nela os princípios fundamentais do Espiritismo. Certo? Então vamos lá ao resumo. São 20 ideias que nós vamos discutir agora. Primeiro, o homem é uma alma encarnada. Isto é contra o cristianismo? Não. Antes da encarnação ela já existia, junto aos modelos primordiais, às ideias do verdadeiro, do bem e do belo, afirma Sócrates. Deles, o belo, separou ao encarnar, porém lembrando de seu passado, sente a vontade, sente o desejo de voltar a eles. O que diz o Espiritismo? Está patente a distinção e independência dos dois princípios, o inteligente e o material. Está claro. Essa é a primeira ideia. Ele foi morto porque ele estava desvirtuando a juventude. Ele foi obrigado pelos iluminados da época, aqueles que eram os donos da verdade, a tomar-se culpa. Desculpe, até vou dizer, os preguiçosos que não quiseram analisar isso, simplesmente.
Temos aí a doutrina, então, da pré-existência da alma. Isso é confirmado pela vaga intuição que a alma conserva do mundo real, que verdadeiramente aspira. De sua sobrevivência à morte do corpo e retorno ao mundo espiritual. Isso é o espiritismo. A alma se perturba, a segunda ideia dele. A alma se perturba e confunde quando se serve do corpo para apreciar algum objeto material. A alma se perturba e confunde. Estamos na ilusão ou não estamos na ilusão? Eu sou o dono da matéria, eu sou rico, eu posso, eu mando matar, eu mando fazer, eu tenho poder. Tem nada. Manda nada. O que é a Terra no universo? Menos que um grão de pó perdido numa imensidão de poeira, nesse universo maravilhoso. Agora imagine nós, perdidos dentro desse grão de poeira, que é a Terra. O que nós somos? A alma sente vertigens, diz o Sócrates, como se estivesse embriagada, porque se liga a coisas que são sujeitas à transformação, as coisas materiais. Quando a alma contempla sua própria essência, ela então se volta para o que é puro, eterno e imortal. Nesse estado cessam as perturbações, é o estado que chamamos de sabedoria. Isso, palavras de Sócrates. E Espiritismo? Assim o homem que considera as coisas do ponto de vista material vive iludido. As coisas somente são observadas com justeza quando apreciadas do ponto de vista espiritual. Por quê? A matéria é bem estreitinha, pequena. Estamos no sopé da montanha, espiritual nós estamos no alto da montanha, mal comparando. O verdadeiro sábio deve isolar a alma da matéria para conseguir enxergar com os olhos do Espírito. Não é isso que nós aprendemos no Espiritismo? Cadê os Espíritos que estão aqui? Querem enxergar com o olho da matéria. Não estou vendo nenhum. Agora, me preparo. Entro em sintonia com esse mundo e a gente vai ver o mundo espiritual. Enquanto, terceira ideia, desculpe, antes de ir para alguma dúvida, pode ir perguntando. Gente. Se eu souber, a gente responde, se não souber, eu peço para alguém me ajudar. Terceira ideia. Enquanto tivermos o nosso corpo e a nossa alma encontrar-se mergulhada nessa corrupção que é o corpo, jamais possuiremos o objeto de nossos desejos. É verdade. Quando estivermos iludidos aqui na matéria, vamos ficar olhando para a matéria. Quando nós sairmos disso, nós vamos buscar a verdade que está ao nosso alcance. Mas nós não estamos querendo ainda buscar, porque estamos dando atenção à matéria. O corpo oferece 1000 obstáculos, cuidados, desejos, apetites, temores, tolices e outras quimeras aí que a gente possa imaginar. Com o corpo é impossível sermos sábios por um só instante. Afirmação do próprio Sócrates. Não podemos conhecer a verdade enquanto no corpo físico. Então procuraremos por ela após a morte. Então conheceremos lá, após a morte, a essência das coisas. A morte não é temível para os filósofos, pois se preparam para o retorno. Isso Sócrates afirmando lá atrás, 370 anos antes de Cristo. O que é a morte para nós ainda hoje, a maioria de nós? Nossa, morreu, vai pro túmulo, já pensou aquele negócio escuro, cheio de bicho, comendo? Credo, tem medo da morte. Não é assim que nós agimos? Por desconhecimento. O Espiritismo diz o seguinte: temos o princípio das faculdades da alma, obscurecidas pela mediação dos órgãos corporais.
e da expansão dessas faculdades depois da morte. É o que ocorre. É assim que funciona. São almas evoluídas, então já depuradas, quando já aqui estão e já se preparam para o retorno. Isso não vai acontecer com as almas impuras. O que é que acontece com as almas impuras? Ou aqueles irmãos que estão apegados à matéria, desencarnam, acham que vai continuar do lado de lá, entram numa perturbação tão grande que acham que estão no inferno. Inferno existe? Não. Cada um cria o seu. E nele permaneceremos enquanto não vislumbrarmos essa maravilha que são as coisas criadas por Deus, a verdade. Alguma pergunta sobre isso? Vamos com outra ideia? A alma impura encontra-se pesada. Impura, ela é pesada. Então, isso é Sócrates falando, é arrastada para o mundo visível, pelo temor e horror que sente do mundo invisível e imaterial. Estou no inferno, quero sair daqui, vem para a matéria. E aí as coisas aqui na matéria são difíceis, continuam difíceis. Erram em torno dos monumentos e dos túmulos, ou seja, ficam vagando pelo mundo material. Conservam algo de material, o que permite sejam notadas pelos encarnados. Sócrates falando lá atrás, não é agora. São almas dos maus que são forçados a errar nesses lugares devido a penas de vidas passadas. Reencarnam e retomam os mesmos costumes das vidas anteriores. Por quê? Por causa das suas predileções. Nós não trazemos todos as nossas tendências instintivas? Trazemos, está aí. O Espiritismo que diz, além do princípio da reencarnação, nesta ideia, vemos o estado da alma sob o domínio da matéria, que é o que informa o Espiritismo. Fica lá numa boa? No mundo de lá? Não. Por quê? Porque não buscou a paz, o amor, a harmonia, equilíbrio. Achou que a matéria, eu tenho que usar ao máximo o limite tudo que for possível da matéria. Não, usa. Deus, Espírito e matéria. Essa é a trindade do universo. Deus criou o Espírito para que através da matéria crescesse para retornar a Ele. Não é para ficar aqui. É momentâneo, é passageiro. Mas acha que vai ficar aqui completo. Afirma-se ainda que a reencarnação é uma consequência da impureza da alma, enquanto as almas puras estão livres dela. É verdade. Vamos chegar num estágio um dia que não vamos precisar reencarnar mais em mundos tão complicados quanto este. O Espiritismo acrescenta que a alma que tomou boas resoluções na erraticidade e que tem conhecimentos adquiridos, não é na preguiça não, meus amigos, não é achando que estamos todo mundo de férias e que vamos passar a vida inteira adorando Cristo, adorando Deus, em estado de beatitude, tudo mentira, isso não existe. Ó, tá aí, ó, conhecimentos adquiridos, se tivermos, trará menos dificuldades ao renascer. Trará mais virtudes e também mais ideias intuitivas. Para ela, cada existência marca um progresso intelectual e moral. Lembremos-nos, fomos criados todos simples e sem sabedoria, um fragmento espiritual que adentrou na matéria densa pelo mineral, lá estagiou, veio para o vegetal, estagiou, veio para o animal, estagiou, está estagiando hoje no hominal, para amanhã estagiar no angelical, no arcangelical e um dia retornar a Deus. Espíritos puros, como é o nosso querido governador Cristo.
Quando ele criou esse mundo, nós ainda acho que estávamos em fragmentos espirituais, há milhões de anos atrás. Alguma dúvida, alguma pergunta? Vão perguntando, porque senão não vai dar tempo, tem tanta coisa para falar. Então vamos em frente. Quinta ideia: após a nossa morte, o gênio, o daimon, vamos prestar atenção nisso, por favor. O daimon ou demon, que nos havia sido designado durante a vida, nos leva a um lugar onde se reúnem todos aqueles que devem ser conduzidos ao Hades para o julgamento, para o grande julgamento final. Depois de permanecerem no Hades, são reconduzidas à vida material por numerosos e longos períodos. O Espiritismo diz o seguinte: esta é a doutrina dos anjos guardiães, ou espíritos protetores, e das reencarnações sucessivas. Quando fala em daimon, demon, que originou a palavra demônio, tem nada a ver com demônio do lado mal, tem nada a ver. É o espírito guardião, é o espírito que nos acompanha. Então vejam bem, repetindo: essa é a doutrina dos anjos guardiães ou espíritos protetores e das reencarnações sucessivas, após intervalos mais ou menos longos da erraticidade. É o que acontece, é isso que ocorre. Os demônios, espíritos, preenchem o espaço que separa o céu e a terra. Daimon, está aí, foi chamado de demônios. Não tem nada a ver esse demônio de chifre aí, o capeta, o não sei o que lá, tudo conversa, tudo invenção. Isso não existe. Isso somos nós. Ontem, quando somos maus, queremos fazer coisas horrorosas, passar a perna no nosso semelhante, dar um golpe, somos nós, os demônios. Esse demônio que foi dito aqui, mas na realidade esta palavra demônio quer dizer espíritos. Então os demônios preenchem o espaço que separa o céu e a terra, diz o Sócrates. São o laço que liga o grande todo consigo mesmo. A divindade não entra jamais em comunicação direta com os homens. Deus fala conosco diretamente. Ah, recebeu uma comunicação que era Deus. Conversa. Não temos nem chance. Na pequenez que nós estamos, não temos chance de chegar perto de Deus ainda. Porque nós imaginamos Deus uma figura humana. Não. Deus é uma força tão grande, inteligência suprema, causa primária de tudo, que não dá para imaginar Deus um homem, a figura humana, é impossível. É uma força que não tem como nós chegarmos perto. Por isso existem os seus representantes, os espíritos puros. E continua Sócrates: é por meio dos demônios que os deuses se relacionam e conversam com eles, conosco, seja durante o estado de vigília, seja durante o sono. O Espiritismo que diz: a palavra daimon, da qual originou o demônio, não era tomada no mau sentido pela antiguidade como é hoje. É claro, Kardec deixa isso muito claro. Esta palavra era aplicada aos espíritos em geral, deuses superiores ou deuses inferiores, ou espíritos maus, de uma forma geral. Espíritos. Os espíritos elevados não se comunicavam com os homens, mas somente com os maus ou demônios. O Espiritismo ensina que os espíritos povoam o espaço. O que diz a doutrina? Nós estamos aonde? Onde estiver o nosso pensamento e a nossa vontade. Quem que está conosco? Quem? Aqueles que estamos atraindo, aqueles que se afinizam com as nossas ideias. Ensina também que Deus se comunica com os homens através dos espíritos puros. Então, vamos falar, os espíritos de uma forma geral comunicam-se conosco durante o sono ou a vigília. É o que ocorre. Nos ensinos de Sócrates e Platão, substituindo a palavra demônio por espírito, teremos então a doutrina espírita.
Outra ideia dele: se a alma é imortal, não é sábio viver com vistas à eternidade? Não é sábio viver com vistas à eternidade? Mas nós vivemos assim, no nível que nós estamos. Não, eu vou morrer, vai acabar minha vida, como vai ficar minha família? Não é assim que nós estamos preocupados? Vamos ver o que continua. Então diz ele, Sócrates: cuidar da alma com vistas à eternidade e não apenas visando uma encarnação. O Espiritismo, o cristianismo e o Espiritismo ensinam a mesma coisa. Nós estamos é isso que eles ensinam. Outra ideia: sendo a alma imaterial, ele deverá passar deverá passar após esta vida para um mundo igualmente invisível e imaterial. Essas são as ideias do Platão, do Sócrates, endossada pelo Platão. Assim acontece com o corpo, que ao se decompor retorna à matéria. Deve-se distinguir então o que? A alma pura e material, que se nutre como Deus da ciência e de pensamento. Palavras do Sócrates. Ciência e pensamentos. Quantos pensamentos nós temos mais ou menos por dia? Diz o Divaldo Franco que é algo em torno de... Eu falei isso antes. Quanto? 100 mil. 90 mil, mais ou menos, por dia. As almas manchadas com impurezas materiais ficam presas aos lugares de sua passagem pela terra. Não é verdade? Não, eu quero, o dia que morrer, eu quero que meu corpo seja levado lá onde eu nasci, no Cabobró, não sei da onde. Que diferença faz isso, gente? Isso vai virar átomos. Que diferença faz eu estar lá, ou estar aqui, ou cremar? Que diferença faz? Mas é porque é o que? O corpo se decompõe, não existe mais nada. Você não vai ficar preso no corpo, a não ser que seja excessivamente material. Ficará um bom tempo, vendo os germes decomporem o corpo, sentindo. O Espiritismo diz o seguinte com relação a isso: Sócrates e Platão compreendiam os diferentes graus de desmaterialização da alma. Insistiam que os diferentes estados de situação resultam da sua maior elevação ou não, da sua pureza, depende da sua elevação, que é o que nós estamos procurando. Estavam certo eles. Para eles era intuição. Isso. Para o Espiritismo está provado por inúmeros exemplos. Eles tinham essa inspiração, essa intuição. O Espiritismo está cheio de exemplos. Quantas comunicações vieram? Quantos livros tem aí do André Luiz, do Emmanuel? Chico fez todos eles, psicografou. Quantos exemplos? Outra ideia, nona ideia: se a morte fosse o fim de tudo, isto seria de grande vantagem para os maus, que na morte estariam livres simultaneamente dos corpos, das almas e dos vícios. Isso ele falando, Sócrates, naquela época. Aquele que cultivou virtudes poderá esperar com tranquilidade a volta ao outro mundo. O Espiritismo diz o seguinte: o materialismo, que indica um nada após a morte, seria a negação de toda a responsabilidade moral e, por conseguinte, o estímulo ao mal. E não é nada disso que nós temos. Exatamente o oposto. Somente quem se enriqueceu de virtudes pode esperar despertar do outro lado da vida. Mas quem não fez isso vai ter grandes decepções, grandes dificuldades. Para o malvado é penosa a vida do outro lado. Por isso é que se criou a ideia do inferno, do fogo eterno. Porque nesses malvados
não vislumbram o momento, a possibilidade de sair desses sofrimentos. E esses sofrimentos só poderemos começar a sair deles no momento em que nós pedirmos perdão a Deus a tudo que fizemos de errado e corrigir as bobagens e as besteiras feitas. Outra ideia: tanto o corpo como a alma conservam os vestígios bem marcados dos cuidados que se teve com eles. A alma sem o corpo mostra o caráter, os sentimentos e as marcas dos atos. Não é isso que nós falamos no perispírito? Você cria buracos, cria manchas, se transforma até no ovoide. Está aí, ó. Maior desgraça é ir para o outro mundo com a alma carregada de culpas. De tantas opiniões diversas a que permanece inabalável, é de que mais vale sofrer que cometer uma injustiça. Devemos ser um homem de bem e não parecer que somos um homem de bem, dizia o Sócrates. O Espiritismo vem e diz o seguinte: a alma não purificada conserva as ideias, as tendências, o caráter e as paixões que tinha aqui na terra. Jesus ensinou: se alguém te bater numa face, ofereça-lhe a outra. Então veja, uma coisa vai se encaixando na outra. Outra ideia: a morte é a passagem da alma para outro lugar ou a destruição absoluta. Se tudo deve extinguir, então a morte é como uma noite sem sonhos. Mas se a morte é uma passagem para um lugar onde os mortos devem se reunir, dizia Sócrates, ficaremos felizes em reencontrar nossos conhecidos, examiná-los e dentre eles distinguir aqueles que são sábios, olha como ele falava em conhecimento, sabedoria, daqueles que acreditam ser e não são. E bate sempre nisso, percebe? O Espiritismo mostra então o quê? Que a vida continua após a morte, mostrando que a morte não é uma interrupção, nem uma cessação de vida, mas uma transformação. A morte não existe, a morte é renascimento. Os ensinos de Sócrates e Platão equivalem aos ensinamentos do Cristo e do Espiritismo, pois as grandes verdades são eternas, não muda de hoje para amanhã. Outra ideia: não se deve nunca retribuir a injustiça com a injustiça, nem fazer o mal a ninguém. Eu dizia Sócrates naquela época. Os que não concordam com isso desprezam-se uns aos outros. Espiritismo: caridade, não retribuir o mal com o mal, perdoar sempre. Vejam como lá naquela época Sócrates e Platão realmente foram os precursores das ideias cristãs e da doutrina espírita. Outra ideia: pela árvore se conhece o fruto. Essa é a palavra de Sócrates. Qualificar cada ação de acordo com o que ela produz, de bom ou de ruim. Espiritismo: é pelos frutos que se conhece a árvore. Encontra-se repetida muitas vezes no Evangelho. Veja, 347 antes de Cristo foi dito isso. Outra ideia: a riqueza é um grande perigo. Todo homem que ama a riqueza não ama nem a ele, nem ao que possui. Mas há uma coisa que é ainda mais estranha do que aquilo que ele possui. O Espiritismo diz o seguinte: servir a Deus e a Mamão. É possível. Ou servimos a Deus ou a Mamão, os dois não dá, não tem chance. Outra ideia: agrada mais a Deus a alma virtuosa que se esforça para assemelhar-se a Ele do que as mais belas preces e os mais belos sacrifícios. Foi dito pelo Sócrates. Seria grave se os deuses se interessassem mais pelas nossas oferendas do que pelas almas. Só são sábios e justos os que, por suas palavras e atos,
resgatam dívidas materiais e espirituais. Isso daqui está no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 7 e 8. Está bem colocado. Outra ideia: o homem vicioso é o que ama mais o corpo do que a alma. O amor está em toda a natureza. Encontramos-lo até no movimento dos astros. O amor enfeita a natureza, incita a nossa inteligência e fixa sua morada onde encontra flores e perfumes. O amor traz a paz aos homens, calmaria ao mar, silêncio aos ventos e sossego à dor. O Espiritismo está aí. O amor que deve unir os homens por um sentimento de fraternidade. O amor é universal, é uma lei da natureza. Nós estamos aqui para quê? Nesse momento, reencarnados no planeta Terra, em São Paulo, dentro de uma casa espírita, nesse bairro, nessa rua. Para quê? Para aprender alguma coisa, a nos relacionar, a desenvolver o amor. É isso que nós estamos fazendo. Sem ele, nós não vamos subir. Está marchando. Mas vai chegar um momento que não dá para marchar mais aqui. Vamos para o mundo inferior. Lá a gente marcha correndo das feras. Só que é correndo mesmo. Outra ideia: a virtude não pode ser ensinada. Ela vem por um dom de Deus aos que a possuem, diz Sócrates. O Espiritismo: aquele que possui a virtude adquiriu pelos seus esforços nas vidas sucessivas, ao se livrar pouco a pouco das suas imperfeições. Aí, a graça é a força que Deus concede a todo homem de boa vontade para se livrar do mal e fazer o bem. Outra ideia: há uma disposição natural em cada um de nós para nos apercebermos bem menos dos nossos defeitos do que dos defeitos alheios. É fácil ver o defeito nos outros e não ver o da gente. Sócrates já batia nessa tecla. Espiritismo: vês a aresta no olho do teu irmão e não vês a trave no teu. Aí. Outra ideia: os médicos fracassam na maior parte das doenças. Isso é o Sócrates falando. Por quê? Tratam do corpo sem a alma. Veja, no ano 347, 350 antes de Cristo, já falava isso. Se o todo não se encontra em bom estado, dizia Sócrates, é impossível que a parte esteja bem. Espiritismo oferece a chave das relações entre o corpo e a alma. Nós hoje temos essas chaves. Sabemos como nos orientar com relação à alma. Sabemos que temos o intermediário para nos relacionarmos, que se chama perispírito. Está aí, temos que buscar. Quem tem olhos para ver, que veja. E mais, prova que existe incessantemente uma reação de um sobre o outro. O Espiritismo provou isso, daqui para lá e de lá para cá. Abre, portanto, um novo caminho para a ciência, mostrando-lhe a verdadeira causa de certas afecções, dando-lhe os meios de combatê-las. Fracassará menos quando considerar o Espírito. Todos os homens, outra ideia, todos os homens, desde a infância, fazem mais mal do que bem, no nível evolutivo que nos encontramos. Espiritismo: essa é a grave questão da predominância do mal sobre a Terra. É o que acontece. Nível evolutivo que nós estamos. Não estamos dispostos a abrir espaços mentais para modificar os nossos gostos, gestos, atos, virtudes e exemplos que queremos dar. Então é uma questão insolúvel sem o conhecimento da pluralidade dos mundos e das existências.
A solução está nos capítulos 2, 3 e 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que serão discutidos brevemente às terças-feiras neste horário. Então, a última das ideias, a sabedoria está em não pensares que sabes aquilo que não sabes. O Espiritismo diz o seguinte: esta afirmação de Sócrates está endereçada às pessoas que criticam frequentemente aquilo que nada sabem. Aí, governo, o senhor contra. Que história é essa? Contra por quê? Não se toma, mas nem o cuidado de ser contra. Mas peraí, vamos ver por que eu sou contra. Ah, você espírita, você é um... como é que fala? Faz... trabalhos, etc. Macumbeiro, o termo é esse que eu queria buscar. Como macumbeiro? Eu li, entendi o que é o espiritismo, então não fala bobagem, está aí, ó. Sócrates já pegava pesado nessa época. O espiritismo, essa afirmação está endereçada, como eu disse, àqueles que criticam frequentemente aquilo que nada sabe. Platão complementa dizendo que devemos, primeiramente, tentar tornar essas pessoas mais honestas nas palavras, se possível. Ele diz aí, se não conseguirmos, não nos ocupemos mais dessas pessoas, e só busquemos a verdade. Tratemos de nos instruir e não nos aborreçamos. Assim também deve agir os espíritas com os seus contraditores de boa e de má fé. Se Sócrates e Platão revivessem hoje, para encerrar, encontrariam as coisas mais ou menos como no seu tempo. O que mudou, gente? Pensemos bem, friamente. Poderíamos usar até essa linguagem, não é verdade? Por haver professado, então, esses princípios, foi o primeiro aí ridicularizado, depois acusado de impiedade e obrigado, condenado a beber cicuta, veneno. É moda. Ser humano, nós somos terríveis. As grandes verdades, quando chegam como novidade, contra elas se levantam os interesses e os preconceitos estabelecidos, que são todos encontecem. Não, tudo isso que nós já sabemos. O Sol gira em torno da Terra. Não, ficou 1.300 anos aí. Engolimos isso. Mas o Galileu foi lá com a lunetinha. Não é verdade. Quase morreu na fogueira. Ele foi na Inquisição, teve que falar que não era mentira. Dizem que no momento em que ele se retratou, mas ele estava saindo, virou para trás. Mas que gira. Ou seja, mas que a Terra gira em torno do Sol, gira. É isso aí, ó. Essas ideias são tidas como incontestes. Então, as verdades novas que se sobreponham às existentes não são estabelecidas sem lutas e sem mártires. Era isso que a gente tinha para passar para vocês hoje, dentro deste capítulo, o item 4 da introdução. Alguma pergunta, algum comentário? Então, muito obrigado a todos. Vamos trabalhar. Obrigado.